suas cóleras sagradas, todas as torturas do Averno seriam poucas para me consumir a alma. Os vermes que corroeram o corpo leproso do patriarca da Bíblia seriam, para as minhas culpas, como leves carícias. Meus tormentos de além-túmulo deveriam exceder os de Tântalo. E tudo porque andei espalhando umas anedotas lidas pelas consciências que, condenando-me hoje lá das suas sacristias, vivem pensando no céu, sentindo na boca um gosto rubro de pecado. São as almas imaculadas que se esqueceram das minhas feições humanas, olvidando que os palhaços também divertem o público para conquistar os vinténs negros da vida. Se existem aí os que se confortam no luxo dos seus automóveis, deslizando no asfalto das avenidas, outros, para baterem à porta de uma padaria, é preciso que hajam passado através de um picadeiro. Já tive ocasião de afirmar que não encontrei o paraíso muçulmano. Encontrei, nesse outro mundo, a minha própria bagagem. Meus pensamentos, minhas obras, frutos dos meus labores, da minha regeneração no sofrimento. Sem estar na beatitude do céu, não conheço igualmente a topografia do inferno. Os uivos de Cérbero ainda não ecoaram aos meus ouvidos. O Nessum Maggior Dolore, que Dante escutou dos lábios de Francesca da Rimini, em sua peregrinação pelas masmorras do tormento, constituiu provavelmente um resultado da perturbação dos seus nervos auditivos, porque eu afirmo o contrário. Não há maior prazer que recordar, na paz daqui, as nossas dores na terra. E todos aqueles que vêm à ribalta, lamentando o meu relativo sossego, cuidem de conservar a sua pureza. A terra é tão inçada de abismos que, às vezes, procurando olhar em excesso pelos que nos acompanham, costumamos cair neles. Eu sou, de fato, grande culpado, não pelos meus esgares de caveira para arrancar o riso dos outros, mas diante da minha consciência, pela minha teimosia e incompreensão referentes aos problemas da verdade. Todavia, Deus é a misericórdia suprema e, sem me acorrentar às colunas incandescentes, já prendeu meu coração de filho pródigo nas algemas suaves do seu amor. 09, ó. Jerusalém. Jerusalém. 11 de agosto de 1935. É possível a estranheza dos que vivem na terra, com respeito à atitude dos desencanados, esmiuçando-lhes as questões e opinando sobre os problemas que os inquietam. É lógico, porém, que os recém-libertos do mundo falem mais com o seu cabedal de experiências de passado, do que com a sua ciência do presente adquirida à custa de faculdades novas, que o homem não está ainda à altura de compreender. Podem imaginar-se, na Terra, determinadas condições da vida sobre a superfície de Marte, mas que interessam, por enquanto, ao mundo semelhantes descobertas, se os enigmas que o assoberbam ainda não foram decifrados. Para o exilado da Terra não vale a psicologia do homem desencanado. Tateando na prisão escura da sua vida, seria quase um crime aumentar-lhe as preocupações e ansiedades. Eu teria muitas coisas novas a dizer, todavia, apraz-me, com o objeto de me fazer compreendido, debruçar nas bordas do abismo em que andei vacilando, subjugado nos tormentos, perquirindo seus logogrifos inextricáveis, para arrancar as lições da sua inutilidade. Também o homem nada tolera que venha infringir o metro da sua rotina. Presumindo-se rei da criação, não admite as verdades novas que esfacelam a sua coroa de argila. Os mortos, para serem reconhecidos, deverão tanger a tecla da mesma vida que abandonaram. Isso é intuitivo. O jornalista, para alinhavar os argumentos da sua crônica, busca os noticiários, aproveita-se dos acontecimentos do dia, tirando a sua ilação das ocorrências do momento. E meu espírito volve a contemplar o espetáculo angustioso dessa Abissínia abandonada no seio dos povos, como o derradeiro reduto da liberdade de uma raça infeliz, cobiçada pelo imperialismo do século, lembrando-me de Castro Alves nas suas amarguradas vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito. Que embaúde, desde então, corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Da Roma poderosa partem as caravanas de guerreiros. Cartago agoniza no seu desgraçado heroísmo. Públio Cornélio consegue a mais estrondosa das vitórias. Os cérebros dos patrícios ilustres embriagam-se no vinho do triunfo, e nas galerias suntuosas, onde as águias simbolizam o orgulhoso poder da Roma eterna, lamentam-se os escravos nos seus nefandos martírios. Os Césares enchem a cidade das Sabinas de troféus e glórias. Todos os deuses são venerados.
Os países são submetidos e os povos entoam o hino de obediência à Senhora do mundo. Já não se ouve a melodiosa flauta de Pan nos bosques da Tessália, e nas margens do Nilo apagam-se as luzes dos mais suaves mistérios. Vítima, porém, dos seus próprios excessos, o grande império vê apressar-se a sua decadência. No esboroamento dos séculos, a invencível potência dos Césares é um montão de ruínas. Sobre os seus mármores suntuosos crescem as destruições. Roma dormiu o seu grande sono. Ei-la, contudo, que desperta. Mussolini deixa escapar um grito do seu peito de ferro e a Roma antiga acorda do letargo, reconhecendo a perda dos seus imensos domínios. Urge, porém, recuperar o poderio, empenhando-se em alargar o seu império colonial. Onde e como? O mundo está cheio de leis, de tratados de amparo recíproco entre as nações. A França já ocupou todos os territórios ao alcance das suas possibilidades. A Alemanha está fortificada para suas aventuras. O Japão tem as suas vistas sobre a China e a Inglaterra, calculista e poderosa, não pode ceder 1 milímetro no terreno das suas conquistas. Mas, Roma quer expansão da sua força econômica e prepara-se para roubar a derradeira ilusão de um povo desgraçado, ao qual não basta a lembrança amarga dos cativeiros multisseculares, julgando-se livre na obscura faixa de terra para onde recuou, batido pela crueldade das potências imperialistas. Que mal fizeste a civilização corrompida dos brancos, ó pequena Abissínia, grande pela expressão resignada do teu ardente heroísmo. Como pudeste, das areias calcinantes do deserto, onde apuras o teu espírito de sacrifício, penetrar nas instituições europeias, provocando a fúria das suas armas? Deixa que passem sob o teu sol de fogo as hordas de vândalos, sedentas de chacina e de sangue. Sobre as tuas esperanças malbaratadas derramará o Senhor o perfume da sua misericórdia. Os humildes têm o seu dia de bem-aventurança e de glória. Não importa sejas o joguete dos caprichos condenáveis dos teus verdugos, porque, sobre o mundo, todas as frontes orgulhosas desceram do pináculo da sua grandeza para o esterquilinho e para o pó. Se tanto for preciso, recebe sobre os teus ombros a mortalha de sangue, porque, junto do maravilhoso império da civilização apodrecida dos brancos, ouve-se a voz lamentosa de um novo Jeremias, ó Jerusalém! Jerusalém! 10. Falando a Piratininga. 18 de agosto de 1935. Tive ensejo de afirmar-lhe no mundo que, se algum dia conseguisse liquidar todo o meu débito para com a terra maranhense e o Senhor decidisse mergulhar meu espírito no letes da carne, eu desejaria ser paulista ou baiano. São Paulo e Bahia foram os dois braços fortes que me ampararam na provação. Minha dívida para com ambos é sagrada e irresgatável. Era do seio afetuoso da Bahia, terra-mãe do Brasil, que me chegavam os brados de incitamento para a luta, e dos celeiros fartos e generosos de São Paulo vinha a maior parte do meu pão. Em seu território vivem os meus melhores amigos e do santuário do seu afeto subiram para Deus, em favor do escritor humilde e enfermo, as preces mais comovedoras e mais sinceras, as quais não lhe iluminaram apenas as estradas pedregosas da vida, mas constituíram igualmente uma lâmpada suave no seu caminho da morte. Ignoro quando o Senhor resolverá o retorno do meu espírito aos tormentos da terra, mas quero, antes de meditar nos calabouços da carne, falar do reconhecimento do meu coração. Todas as coisas do Brasil falam particularmente à nossa alma. Piratininga é, porém, o poema de ouro e de aço das energias do seu povo. Sua história, dentro da história da pátria, é uma afirmação gloriosa de heroísmo sagrado. O mesmo espírito de liberdade e de autonomia, que nos primórdios de sua organização lhe motivou o desejo de aureolar a fronte de Amador Bueno com uma coroa de rei, emancipando-se da sua condição subalterna, trabalha hoje, como trabalhou no passado, para eternizar com o braço realizador a epopeia da sua grandeza. Entre as energias moças da terra há um delírio contagioso de ação e de trabalho. O esforço carinhoso do homem une-se à exuberância da serva em São Paulo, desfralda, nas linhas vanguardeiras, o lábaro do seu progresso e das suas conquistas. Do conforto de suas cidades modernas eleva-se para o céu a oração do labor que Deus escuta, premiando-lhe a operosidade com as alegrias da fartura. E dizem que Anchieta, ainda hoje, em companhia daqueles que lançaram a primeira pedra na base do glorioso edifício piratiningano, passeia, entre as bênçãos dos seus cafezais e das suas estradas, enviando sagrada exortação aos que pelejam. Ele, que soube aliar, no mundo,
a energia do homem, as virtudes do apóstolo vê do espaço infinito, a sublimidade da sua obra, e quando se aproxima das praias antigamente desertas e dos lugares onde as florestas desapareceram, sob os milagres do progresso, as juritis morenas da terra fremem as asas de aminho, tecendo um palho inesperado para cobrir a fronte do homem prodigioso que lhes levou a palavra do Evangelho. Abençoam-no das alturas os indígenas redimidos pela sua fraterna solicitude, e, sob a proteção afetuosa das aves, Anchieta sorri, contemplando a sua piratininga que trabalha e floresce. Sempre me referi às coisas de São Paulo com o carinhoso enternecimento da minha admiração. E agora, longe das perturbações a que nos submete a carne, infligindo-nos a mais amargosa das escravidões, posso apreciar melhormente as suas afirmações de grandeza. Tenho a visão nítida dos seus valorosos feitos, da enérgica projeção dos ideais da sua gente intrépida, cuja atividade se desdobra no ambiente da confraternização de todas as raças, fundindo-se nos seus seios mais enobrecedores sentimentos da fraternidade humana. São Paulo de hoje é a bússola dos que hão de estudar amanhã a etnologia brasileira. Ao lado dos seus numerosos institutos de civilização e cultura, Piratininga terá sua sociedade de estudos psíquicos como realidade nova do ideal espiritualista, que, arregimentando as fileiras dos estudiosos, se prepara a fim de constituir a luz da humanidade futura. Abre-se, desse modo, no cenário da sua evolução, mais um centro de beneméritos, cuja ação não estará circunscrita à pesquisa científica, mas também ao levantamento do nível moral da sociedade, intensificando os zelos da fraternidade cristã, porque os verdadeiros estudiosos sabem que, se a ciência contemporânea não está falida, não pode, nas suas condições do momento, oferecer ao homem a chave das felicidades imortais. A humanidade está faminta desse amor que só Deus pode outorgar. Um frio terrível de desespero e desgraça sopra entre os homens, que se esqueceram da meditação e da prece. E a ciência é a figura do Édipo eletrizado sob os fatalismos inelutáveis do destino. O erro dos que investigam é buscar a sabedoria sem preparar o coração, invertendo as determinações imperiosas da vida. Piratininga está, pois, preparando o coração de seus filhos, e das suas arcas ricas e generosas se derramará muito pão espiritual para os celeiros empobrecidos. Dos empórios da sua grandeza saíram no passado as bandeiras civilizadoras, rasgando o coração das selvas compactas e, na atualidade, novas bandeiras sairão, rompendo o cipoal da descrença em que os homens se emaranharam, para dizer a palavra da verdade e do amor. As suas armas de agora serão os ensinos do Evangelho, e o seu objetivo, a descoberta do filão do ouro espiritual. Um júbilo inexprimível entorna-se do meu coração, dirigindo aos paulistas a minha palavra inexpressiva da tribuna da morte, e tomado de orgulhosa alegria, posso hoje exclamar: eu te agradeço, ó Senhor. Tão preciosos favores, porque, graças à tua bondade, pude hoje falar com São Paulo, no momento em que se entregava com valoroso desassombro à obra da imortalidade, que é a obra do Evangelho. 11. Coração de Mãe. 23 de agosto de 1935. Dolorosa e comovedora é a carta dessa mulher maranhense que te chegou às mãos, trazida nas asas de um avião trepidante e ruidoso. Mãe desesperada, apela para os sentimentos de paternidade que não me abandonaram no túmulo, e grita aflitivamente como se suas letras tremidas fossem vestígios arroxeados do sangue do seu coração. Eu peço a Humberto de Campos que, mesmo do além, salve o meu filho. Ele, que não se esqueceu dos que deixou na terra, não pode negar-o na esmola minha alma de mãe extremosa. E eu me lembro, comovido, dos apelos que me eram dirigidos pelos sofredores, nos derradeiros tempos da minha vida, enquanto eu naufragava devagarzinho no veleiro da dor, entre as águas pesadas do oceano da morte. Eu daria tudo para enviar, a essa mulher sofredora da terra que foi minha, a certeza que o seu filho é uma criatura predileta dos deuses. Tudo faria para imitar aquelas mãos ternas e misericordiosas que descansaram sobre a fronte abatida do órfão da viúva de Naim, ressuscitando para um coração maravilhoso de mãe as energias do filho que padece sob as provações mais penosas. A morte, porém, não afasta do nosso caminho a visão estranha da fatalidade e do destino. Há um determinismo no cenário das nossas existências, criado por nós mesmos. O mal, com o seu cortejo de horrores, não está dentro dessa corrente impetuosa e irrefreável, mas todos os seus zelos são formados pelos sofrimentos. Os homens de barro têm de batalhar a vida inteira,
repelindo o crime e o pecado, mas inevitavelmente andarão atolados no pantanal da dor e da morte. O que mais me pungia, depois de haver perquirido as lições dos sábios daí, era a inutilidade dos seus argumentos ante as determinações irrevogáveis do destino. Após haver atravessado as estradas da ignorância despretensiosa, no limiado imenso palácio das experiências alheias, presumi encontrar a solução dos enigmas que confundem o cérebro humano. Mas, em todas achei o mesmo tormento, as mesmas ansiedades angustiosas. Frente a frente ao pulso inflexível da morte, toda a ciência do mundo é de uma insignificância irremediável. Nesse particular, todo o portentoso edifício da filosofia de Pitágoras não valia mais que as extravagantes teorias doutrinárias propaladas no mundo. Todos quantos laboram em favor do homem da terra esbarram nos muros indevassáveis da sombra. O Cristo foi o único que espalhou, na masmorra da carne, uma claridade suave, porque não se dirigiu à criatura terrena, mas à criatura espiritual. Assombrava-me o espetáculo pavoroso do mundo, onde as leis, liberalíssimas para a aristocracia do ouro e severas em face dos infortunados que palmilham o caminho espinhoso com os pés descalços e feridos, refletem o caráter humano com os seus incorrigíveis defeitos. E, despertando de longos pesadelos na porta de claridade da sepultura, a minha primeira inquirição, com respeito aos problemas que me atormentavam, foi uma pergunta dolorosa acerca dos contrastes amargos do mundo. Ainda que, porém, os gênios carinhosos da sabedoria abençoam, a sorrir, os que os interpelam, porque a decifração dos enigmas das nossas existências está em nós mesmos. Apesar do destino inflexível, há uma força em nós que dele independe, como a origem de todas as nossas ações e pensamentos. Somos obreiros da trama caprichosa das nossas próprias vidas. As mãos, que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos, ressequidos nas frondes verdes da vida. As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. O sensualismo de Madalena foi expurgado nos prantos amargosos da expiação e do arrependimento. Quando pudermos ver o passado em todo o seu desdobramento, depois de contemplarmos a Messalina em sua noite de regalados prazeres, vê-la-emos de novo, arrastando-se nas margens do Tibre, enfiada num vestido horripilante de negras monstruosidades. Faltou-me na vida terrena semelhante compreensão, para entender a verdade. Que essa pobre mãe maranhense conceder esses realismos que nos edificam e nos salvam. E, como um anjo de dura cabeceira do seu filho, eleve o seu apelo ao coração augusto daquele que remove as montanhas com o sopro suave do seu amor. Sua oração subirá ao infinito como um cálice de perfume derramado ao clarão das estrelas que enfeitam o trono invisível do Altíssimo, e, certamente, os anjos da piedade e da doçura levarão a sua prece, como cândida oferta da sua alma sofredora, a magnanimidade daquela que foi a rosa mística de Nazaré. Então, nesse momento, talvez que o coração angustiado da mãe que chora, na terra, se ilumine de uma claridade estranha e misericordiosa. Seu lar desditoso e humilde será, por instantes, um altar dessa luz invisível para os olhos mortais. Duas mãos de névoa translúcida pousarão como açucenas sobre a sua alma oprimida e uma voz carinhosa, embaladora, murmurará aos seus ouvidos. Sim, minha filha. Ouvi a tua prece e vim suavizar o teu martírio, porque também tive um filho que morreu ignominiosamente na cruz. 12. O tete-a-tete das sombras. 28 de agosto de 1935. Quando ainda no mundo, não me era dado avaliar o tete-a-tete amigável dos espíritos, à maneira dos homens, apenas com a diferença de que as suas palestras não se desdobram à porta dos cafés ou das livrarias. E é com surpresa que me reúno àqueles que estimo, quando se me apresentam oportunidade, para uns dedos de prosa. Estávamos nós, 4 almas desencarnadas como se fôssemos no mundo 4 figuras apocalípticas, discutindo ainda as coisas mesquinhas da Terra, e a palestra versava justamente sobre a evolução das ideias espíritas no Brasil. Infelizmente, exclama um do grupo, provecta a figura dessas doutrinas, desencarnado há bons anos no Rio de Janeiro, o que infesta o espiritismo em nossa terra é o mau gosto pelas discussões estéreis. O nosso trabalho é contínuo para que muitos confrades não se engalfinhem pela imprensa, demonstrando-lhes, com lições indiretas, a inutilidade das suas polêmicas. Mesmo assim, a doutrina tem realizado muito. Suas obras de caridade cristã estão multiplicadas por toda parte, atestando o labor do Evangelho. Foi lembrada,
Então, a figura respeitável de Bittencourt Sampaio, no princípio da organização espírita no país, recordando-se igualmente a covardia de alguns companheiros que, guindados a prestigiosas posições na sociedade e na política, depressa esqueceram o seu entusiasmo de crentes, bandeando-se para o oportunismo das ideologias novas e a conversação nessa altura, quando o Dr. C., um dos mais caridosos facultativos do Rio, recentemente desencarnado e cujo nome não deve mencionar, respeitando os preconceitos que se estendem às vezes até aqui, explicou. É pena que venhamos a compreender tão tarde o espiritismo, reconhecendo a sua lógica e grandeza moral só depois do nosso regresso de mundo. Nós, os médicos, temos sempre o cérebro trabalhado de canseiras, na impossibilidade de resolver o problema da sobrevivência. É certo que nunca se encontrará o ser na autópsia de um cadáver, mas tudo na vida é uma vibração profunda de espiritualidade. Como, porém, a ciência vigia as suas conquistas do passado, ciosa dos seus domínios, ainda que sejamos inclinados às verdades novas, somos obrigados, muitas vezes, a nos retrair, temendo os Zaratustras da sua infalibilidade. Eu mesmo, nos meus tempos de clínica no Rio de Janeiro, fui testemunha de casos extraordinários, desenrolados sob as minhas vistas. Todavia, fui também presa do comodismo e do preconceito. E o Dr. C., como se mergulhasse os olhos no abismo das coisas que passaram, continuou pausadamente. Eu já me encontrava com residência na praia de Botafogo, quando lavrou na cidade um surto epidêmico de gripe, aliás com mínima repercussão, comparado à epidemia de após a guerra. E como sempre contava, entre aqueles que recorriam à minha atividade profissional, diversos amigos pobres dos morros e particularmente da prainha, foi sem surpresa que, numa noite fria nevoenta, abri a porta para receber a visita de uma garota de seus 10 anos, humilde e descalça, que vinha, trêmula e acanhada, solicitar os meus serviços. Doutor, dizia ela, a mamãe está muito mal e só o senhor pode salvá-la. Quer fazer a caridade de vir comigo? Impressionaram-me a sua graça infantil e o estranho fulgor dos olhos, bem como o sorriso melancólico que lhe brincava na boca miúda. Considerei tudo quanto esperava minha atenção urgente e procurei convencê-la da impossibilidade de a seguir, prometendo atendê-la no dia imediato. Todavia, a minha pequena interlocutora exclamou com os olhos rasos d'água: "Oh, doutor, não nos abandone. Ninguém, a não ser a proteção de Deus, vela por nós neste mundo. Se o senhor não nos quiser auxiliar, a mamãe estará perdida e ela não pode morrer agora. Venha. O senhor não teve também uma mãe que foi o anjo de sua vida?" A última frase dessa menina tocou fundo meu coração e lembrei-me dos tempos longínquos, em que minha mãe embalava os sonhos da minha existência, comprando-me com o suor da sua pobreza honestos alfarrábios e o pão. Eu devia auxiliar aquela pequena, fosse onde fosse. A medicina era o meu sacerdócio e dentro da noite chuvosa que amortalhava todas as coisas, como se o céu invisível chorasse sobre as trevas do mundo, o táxi rolava conosco, como fantasma barulhento, atravessando as ruas alagadas e desertas. Aquela menina, triste e silenciosa, tinha os olhos brilhantes, perdidos no vácuo. Seu corpo magrinho recostava-se inteiramente nas almofadas, enquanto os pés minúsculos se escondiam nas franjas do tapete. Lembrando as suas frases significativas, quis reatar que fio do nosso diálogo, há muito tempo que sua mãe se acha doente. Não, senhor. Primeiro, fui eu, enquanto estive mal, tanto a mamãe cuidou de mim que até caiu cansada e enferma, também. Que sente a sua mãe? Muita febre. As noites são passadas sem dormir. Às vezes, grito para os vizinhos, mas parece que não me ouvem, pois estamos sempre as duas isoladas. Costumamos chorar muito com esse abandono, mas, diz a mamãe que a gente precisa sofrer, entregando a Deus o coração. E como soube você onde moro? Foi a visita de um homem que eu não conhecia. Chegou devagarzinho à nossa porta, chamando-me à rua, dizendo-se amigo que o senhor muito estima, e, ensinando-me a sua casa. Prometeu que o senhor me atenderia, porque também havia tido uma mãe boa e carinhosa. Nosso diálogo foi interrompido. A pequena enigmática mandou parar o carro. Apontou o local de sua residência, estendendo a mão descarnada e humilde e, com poucos passos, batíamos a porta modesta de uma choupana miserável. Espere, doutor, disse ela, eu lhe abrirei a porta passando pelos fundos. E, já inquieta, desembaraçada,
desapareceu das minhas vistas. Uma taramela deslizou com cuidado, no meio da noite, e entrei no casebre. Uma lamparina bruxuleante e humilde, que iluminava a saleta com seu clarão pálido, deixava ver, no catre limpo, um corpo de mulher, desfigurado e disforme. Seu rosto, sulcado de lágrimas, era o atestado vivo das mais cruéis privações e dificuldades. Níobe estava ali petrificada na sua dor. Todos os martírios se concentravam naquele pardieiro abandonado. Às minhas primeiras perguntas, respondeu numa voz suave e débil. Não, doutor, não tente arrancar minha alma desesperada das garras da morte. Nunca precisei tanto, como agora, deixar para sempre o calabouço da vida. E prosseguia, delirando, nada me resta. Deixem-me morrer. Sobrepus, porém, minha voz às suas lamentações e exclamei com energia. Minha senhora, vou tomar todas as providências que o seu caso está exigindo. Hoje mesmo cessará esse desamparo. Urge reanimar-se. Resta-lhe muita coisa no mundo, resta-lhe essa filha afetuosa, que espera o seu carinho de mãe extremosa. Minha filha. Traço retrucou aquela criatura, meio mulher e meio cadáver, enquanto duas grossas lágrimas feriram fundo as suas faces empalidecidas. Minha filha está morta desde anteontem. Olhe, doutor, aí no quarto e não procure devolver a saúde a quem tanto necessita morrer. Então, espantado, passei ao apartamento contigo. O corpo de cera daquela criança misteriosa, que me chamara nas sombras da noite, ali estava envolvido em panos pobres e claros. Seu rosto imóvel, de boneca magrinha, era um retrato da privação e da fome. Os grandes olhos fulgurantes estavam agora fechados, e na boca miúda pairava o mesmo sorriso suave das almas resignadas e tristes. Eu deslizara nas avenidas com uma sombra dos mortos. E, cobrindo melancolicamente o painel das suas lembranças, o nosso amigo terminou. Decorridos tantos anos, ainda ouço a voz do fantasma pequenino e gracioso, e, na luta da vida, muita vez me ocorreu seu conselho suave, que me ensinou a sofrer, entregando a Deus o coração. 13. No Dia da Pátria. 7 de setembro de 1935. O Brasil celebra hoje o seu Dia da Pátria. As bandeiras ouro e verde serão desfraldadas aos quatro ventos. Nas grandes cidades serão ouvidos os ecos dos clarins, nas paradas militares, e uma vibração de entusiasmo percorrerá o coração dos patriotas. Sei também que muitas personalidades desencanadas, que antigamente lutaram pela organização da nacionalidade, hoje se voltam para São Sebastião do Rio de Janeiro, onde pretendem participar das cerimônias comemorativas. Muitos dos chefes tapuiás e tupis, legítimos donos da terra conquistada pelos portugueses, ainda no espaço não desdenharão igualmente de passear os olhos pelo cenário das suas passadas existências, recordando hoje as suas tabas solitárias, os seus costumes, que os brancos perverteram, a imensidade das selvas e as belezas melancólicas das suas praias desertas. Todavia, lembrando Pai Colás, reconheceram alguns benefícios de sua influência, ao lado de seus inumeráveis defeitos. Hão de contemplar, enlevados, a Avenida Central, a Avenida Atlântica, a Praia de Copacabana, o Rossão, o Leblon, as obras de saneamento e o casario imenso da cidade maravilhosa, derramando-se pelos vales, pelas serras e planícies, numa alucinação de progresso vertiginoso. Os homens e os espíritos desencanados se reunirão, celebrando a data festiva. Essas solenidades são sempre lindas e alegres, quando encaradas dentro da sua formosa significação. As pátrias devem ser as casas imensas das famílias enormes. Unidas fraternalmente, realizariam o sonho da Canaã das Escrituras, na face da terra. Contudo, quanto mais avançou a civilização nas suas estradas, mais o conceito de pátria foi viciado. Na essência da sua legítima expressão. O progresso científico eliminou quase todos os problemas da incomunicabilidade. A radiotelefonia fez do planeta uma sala minúscula, onde os países conversam, como as pessoas. Os paquetes para as viagens transoceânicas são cidades flutuantes, como hífens gigantescos, unindo os povos. As máquinas aéreas, aperfeiçoadas e admiravelmente dispostas, sulcam os ares devorando as distâncias. Por toda parte rasgam-se estradas. Há uma ânsia de comunhão em todas as coisas. Tudo tende a unir-se, aproximando-se. Entretanto, nunca as pátrias estiveram tão afastadas umas das outras, como agora.
Jamais se fez uma apologia tão grande da política de isolamento. As pátrias andam esquecidas de que a existência depende de trocas incessantes. Os maiores desequilíbrios financeiros e econômicos são infligidos às nações, no seu egoísmo coletivo. Deslumbrada, num período esplendoroso de sua evolução, e sentindo-se no limiar de transformações radicais em todos os setores de sua atividade, a sociedade humana escuta a voz dos seus gênios e dos seus apóstolos, desejando eliminar as fronteiras de todos os matizes que separam os seus membros, fundindo-se nesse abraço de unidade que ela começa a compreender. Mas, a política representa o passado multimilenário. Os governos se concentram à base da força e o antagonismo que impera entre todos os elementos da atualidade apresenta um espetáculo interessantíssimo. Todos os pactos de paz são mentirosos. Haverá maior contradição que a de um instituto de paz, que deve ser pura e espontânea, guardado por exércitos armados até os dentes. Em todos os sistemas políticos dos tempos modernos predominam, apenas, os pruridos da hegemonia internacional. Em virtude de semelhantes disparates, a guerra é inevitável. Não haverá confabulações diplomáticas que a eliminem, por enquanto, do caminho dos homens. E a guerra de agora será mais dolorosa e terrível. Todas as conquistas da ciência serão mobilizadas a seu serviço. A bacteriologia, a eletricidade, a mecânica, a química, todos os elementos serão requeridos pelo povo insaciável. Deus criou a paz, o amor, a fraternidade, mas os homens criaram os seus próprios destinos. Confundidos no labirinto de suas maldades, só têm podido iluminar os caminhos graus da vida com os fachos incendiados da morte. Na atualidade, a guerra das pátrias representa a guerra dos sentimentos, porque uma era nova, de fraternidade cristã, desabrochará nos horizontes do mundo. Todos os espíritos falam nessa renovação e ela aparecerá, clareando o dia novo da humanidade. Nessa época de ouro espiritual, que talvez não venha longe, o mundo entenderá a mensagem de paz do Divino Cordeiro. Uma brisa suave de conforto e de alívio descerá do céu sobre as frontes atormentadas das criaturas. Terminará o dilúvio de expiações em que o homem há séculos está envolvido, e um pássaro simbólico trará novamente a oliva da esperança. E o Brasil que, embora com sacrifícios ingentes, vem colaborando na disseminação da mensagem da imortalidade e da esperança, nessa era nova entoará, com as nações irmanadas, o hino da paz, compreendendo, pela evolução moral dos seus filhos, a beleza maravilhosa da pátria universal. 14. Um séptico. 13 de dezembro de 1935. Ainda não me encontro bastante desapegado desse mundo para que não me sentisse tentado a voltar a ele, no dia que assinalou meu desprendimento da carcaça de ossos. Se o 27 de outubro marcou meu ingresso no reino das sombras, que é a vida daí, o 5 de dezembro representou a minha volta ao país de claridades benditas, cujas portas de ouro são escancaradas pelas mãos poderosas da morte. Nessa noite, o ambiente do cemitério de São João Batista parecia sufocante. Havia um quê de mistérios, entre catacumbas silenciosas, que me enervava, apesar da ausência dos nervos tangíveis no meu corpo estranho de espírito. Todavia, toquei as flores cariciosas que a saudade me levara, piedosa e compungidamente. O seu aroma penetrava o meu coração como um consolo brando, conduzindo-me, num retrospecto maravilhoso, às minhas afeições comovidas, que haviam ficado à distância. E foi entregue a essas cogitações, a que são levados os mortos quando penetram o mundo dos vivos, que vi, acocorado sobre a terra, um dos companheiros que me ficavam próximos ao bangalô subterrâneo com que fui mimoseado na terra carioca. O senhor é o dono desses ossos que estão por aí apodrecendo? Interpelou-me. Sim, e aqui vem a sua pergunta. Ora, é que me lembro do dia de sua chegada ao seu palacete subterrâneo. Recordo-me bem, apesar de sair pouco dessa toca para onde fui relegado há mais de 30 anos, o senhor se lembra? Ao na funerária, portadora dos seus despojos, saiu solenemente da Academia de Letras, altas personalidades da política dominante se fizeram representar nas suas Isaquias e ouvi sentidos panegíricos pronunciados em sua homenagem. Muito trabalho tiveram as máquinas fotográficas na camaradagem dos homens da imprensa e tudo fazia sobressair a importância do seu nome ilustre. Procurei aproximar-me disso e notei que as suas mãos, que tanto haviam acariciado o espadim acadêmico, estavam inermes e que os seus miolos, que tanto haviam vibrado,
tentando aprofundar os problemas humanos, estavam reduzidos a um punhado de massa informe, onde apenas os vermes encontrariam algo de útil. Entretanto, embora as homenagens, as honrarias, a celebridade, o Senhor veio humildemente repousar entre as tíbias e os húmeros daqueles que o antecederam na jornada da morte. Lembra-se o Senhor de tudo isso? Não me lembro bem. Tinha o meu espírito perturbado pelas dores e emoções sucessivas. Pois eu me lembro de tudo. Daqui, quase nunca me afasto, como um olho de Argus, avivando a memória dos meus vizinhos. O Senhor conhece as criptas de Palermo? Não. Pois nessa cidade os monges, um dia, conjugando a piedade com o interesse, inventaram um cemitério bizarro. Os mortos eram mumificados e não baixavam à sepultura. Prosseguiam de pé sua jornada de silêncio e de nudez espantosa. Milhares de esqueletos ali ficaram, em marcha, vestidos ao seu tempo, segundo os seus gostos e opiniões. Muito rumor causou essa parada de caveiras e de canelas, até que um dia um inspetor da higiene, visitando essa casa de sombras da vida e enojado com a presença dos ratos que roíam displicentemente as costelas dos traspassados ricos e ilustres que se davam ao gosto de comprar ali um lugar de descanso, mandou cerrar-lhe as portas pelo ministro Crispi, em 1888. Ora bem, eu sou uma espécie dos defuntos de Palermo. Aqui estou sempre de pé, apesar dos meus ossos estarem dissolvidos na terra, onde se encontraram com os ossos dos que foram meus inimigos. A vida é assim, disse-lhe eu, mas, por que se dá o amigo a essa inglória tarefa na solidão em que se martiriza? Não teria vindo do orbe com bastante fé, ou com alguma credencial que o recomendasse a este mundo cujas fileiras agora integramos. Credenciais? Trouxe muitas. Além da honorabilidade de velho político do Rio de Janeiro, trazia as insígnias da minha fé católica, apostólica romana. Morri com todos os sacramentos da Igreja, porém, apesar das palavras sacramentais, da liturgia e das felicitações dos isopos, não encontrei viva alma que me buscasse para o caminho do céu, ou mesmo do inferno. Na minha condição de defunto incompreendido, procurei os templos católicos, que certamente estavam na obrigação de me esclarecer. Contudo, depressa me convenci da inutilidade do meu esforço. As igrejas estão cheias de mistificações. Se Jesus voltasse agora ao mundo, não poderia tomar um átomo de tempo pregando as virtudes cristãs, na base luminosa da humildade. Teria de tomar, incontinente, ao regressar a este mundo, um látego do fogo e trabalhar anos a fio no saneamento de sua casa. Os vendilhões estão muito multiplicados e a época não comporta mais o sermão da montanha. O que se faz necessário, no tempo atual, no tocante a esse problema, é a creolina de que falava Guerra Junqueiro nas suas blasfêmias. Mas, o irmão está muito cético. É preciso esperança e crença. Esperança e crença. Não acredito que elas salvem o mundo, com essa geração de condenados. Parece que maldições infinitas perseguem a moderna civilização. Os homens falam de fé e de religião, dentro do snobismo e da elegância da época. A religião é para uso externo, perdendo-se o espírito nas materialidades do século. As criaturas parecem muito satisfeitas sob a tutela estranha do diabo. O nome de Deus, na atualidade, não deve ser evocado senão como máscara para que os enigmas do demônio sejam resolvidos. Não estamos nós aqui dentro da terra da Guanabara, paraíso dos turistas, cidade maravilhosa. Percorra o Senhor, ainda depois de morto, as grandes avenidas, as artérias gigantescas da capital e verá as crianças famintas, as mãos nauseantes dos leprosos, os rostos desfigurados e pálidos das mães sofredoras, enquanto o governo remodela os teatros, incentiva as orgias carnavalescas e multiplica regalos e distrações. Vá ver como o câncer devora os corpos enfermos no hospital da Gamboa, ande pelos morros, para onde fugiu a miséria e o infortúnio, visite os hospícios e leprosários. Há de se convencer da inutilidade de todo o serviço em favor da esperança e da crença. Em matéria de religião, tente materializar-se e corra aos prédios elegantes e aos bangalôs adoráveis de Copacabana e do Leblon, suba a Petrópolis e grite a verdade. O seu fantasma seria corrido a pedradas. Todos os homens sabem que hão de chocalhar os ossos, como nós, algum dia. Mas um vinho diabólico envenenou no berço essa geração de infelizes e de descrentes. Porque o amigo não tenta o espiritismo. Essa doutrina representa hoje toda a nossa esperança. Já o fiz. É verdade que não compareci em uma reunião de sabedores da doutrina,
conhecedores do terreno que perquiriam, mas estive em uma assembleia de adeptos e procurei falar-lhes dos grandes problemas da existência das almas. Exprobrei os meus erros do passado, penitenciando-me das minhas culpas para escarmentá-los. Mostrei-lhes as vantagens da prática do bem, como base única para encontrarmos a senda da felicidade, relatando-lhes a verdade terrível, na qual me achei um dia, com os ossos confundidos com os ossos dos miseráveis. Todavia, um dos componentes da reunião interpelou-me a respeito das suas tricas domésticas, acrescentando uma pergunta quanto à marcha dos seus negócios. Desiludi-me. Não tentarei coisa alguma. Desde que temos vida depois da morte, prefiro esperar a hora do juízo final, hora essa em que deverei buscar um outro mundo, porque, com respeito à terra, não quero chafurdar-me na sua lama. Por estranho paradoxo vivo depois da morte, serei adepto da congregação dos descrentes. Então, nada o convence. Nada. Ficarei aqui até a consumação dos erros, se a mão do diabo não se lembrar, de me arrancar dessa toca de ossos moídos e cinzas asquerosas. E, quanto ao Senhor, não procure afastar-me dessa misantropia. Continue gritando para o mundo que lhe guarda os despojos. Eu não o farei. E o singular personagem recolheu-se à escuridão do seu canto imundo, enquanto pesava no meu espírito a certeza dolorosa da existência dessas almas vazias e incompreendidas na parada eterna dos túmulos silenciosos para onde os vivos levam de vez em quando as flores perfumadas da sua saudade e da sua afeição. 15. A Ordem do Mestre. 20 de dezembro de 1935. Avizinhando-se o Natal, havia também no céu um reboliço de alegrias suaves. Os anjos acendiam estrelas nos cômoros de neblinas douradas e vibravam no ar as harmonias misteriosas que encheram um dia de encantadora suavidade a noite de Belém. Os pastores do paraíso cantavam e, enquanto as harpas divinas tangiam suas cordas sob o esforço caricioso dos zéfiros da imensidade, o Senhor chamou o discípulo bem-amado ao seu trono de jasmins matizados de estrelas. O vidente de Pátimos não trazia o estigma da decrepitude como nos seus últimos dias entre as espórades. Na sua fisionomia pairava aquela mesma candura adolescente que o caracterizava no princípio do seu apostolado. João, disse-lhe o mestre, lembras-te do meu aparecimento na terra? Recordo-me, Senhor. Foi no ano 749 da Era Romana, apesar da arbitrariedade de Frei Dionísios, que colocou erradamente o vosso natalício em 754, calculando no século VI da Era Cristã. Não, meu João, retornou docemente o Senhor, não é a questão cronológica que me interessa em te arguindo sobre o passado. É que nessas suaves comemorações vem até mim o murmúrio doce das lembranças. Ah! Sim, mestre amado, retrucou o pressuroso discípulo, compreendo-vos. Falais da significação moral do acontecimento. Oh! Se me lembro. A manjedoura, a estrela guiando os poderosos ao estábulo humilde, os cânticos harmoniosos dos pastores, a alegria ressoante dos inocentes, afigurando os hinos que os animais vos compreendiam mais que os homens, aos quais ofertáveis a lição da humildade com o tesouro da fé e da esperança. Naquela noite divina, todas as potências angélicas do paraíso se inclinaram sobre a terra cheia de gemidos e de amargura para exaltar a mansidão e a piedade do Cordeiro. Uma promessa de paz desabrochava para todas as coisas como o vosso aparecimento sobre o mundo. Estabelecera-se um noivado meigo entre a terra e o céu e recordo-me do júbilo com que vossa mãe vos recebeu nos seus braços feitos de amor e de misericórdia. Dir-se-ia, mestre, que as estrelas de ouro do paraíso fabricaram, naquela noite de aromas e de radiosidades indefiníveis um mel divino no coração piedoso de Maria. Retrocedendo no tempo, meu senhor bem-amado, vejo o transcurso da vossa infância, sentindo o martírio de que fostes objeto, o extermínio das crianças de vossa idade, a fuga nos braços carinhosos da vossa progenitora, os trabalhos manuais em companhia de José, as vossas visões maravilhosas no infinito, em comunhão constante com o vosso e nosso Pai, preparando-vos para o desempenho da missão única que vos fez abandonar por alguns momentos os palácios de sul da mansão celestial para descer sobre as lamas da terra. Sim, meu João, e, por falar nos meus deveres, como seguem no mundo as coisas atinentes à minha doutrina. Vão mal, meu senhor. Desde o concílio ecumênico de Nicéia, efetuado para combater o cisma de Ario em 325, as vossas verdades são deturpadas. Ao arianismo seguiu-se o movimento dos iconoclastas em 787 e tanto contrariaram os homens o vosso ensinamento de pureza e de simplicidade,
que eles próprios nunca mais se entenderam na interpretação dos textos evangélicos. Mas não te recordas, João, que a minha doutrina era sempre acessível a todos os entendimentos. Deixei aos homens a lição do caminho, da verdade e da vida sem lhes haver escrito uma só palavra? Tudo isso é verdade, Senhor, mas logo que regressastes aos vossos impérios resplandecentes, reconhecemos a necessidade de ligar à posteridade os vossos ensinamentos. Os evangelhos constituem a vossa biografia na terra, contudo, os homens não dispensam, em suas atividades, o véu da matéria e do símbolo. A todas as coisas puras da espiritualidade adicionam a extravagância de suas concepções. Nem nós e nem os evangelhos poderíamos escapar. Em diversas basílicas de Ravenna e de Roma, Mateus é representado por um José-Vem, Marcos por um leão, Lucas por um touro e eu, Senhor, estou ali sob o símbolo estranho de uma águia. E os meus representantes, João, que fazem eles? Mestre, envergonho-me de o dizer. Andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material. Em sua maioria, aproveitam-se das oportunidades para explorar o vosso nome e, quando se voltam para o campo religioso, é quase que apenas para se condenarem uns aos outros, esquecendo-se de que lhes ensinastes a se amarem como irmãos. As discussões e os símbolos, meu querido, disse-lhe suavemente o mestre, não me impressionam tanto. Tiveste, como eu, necessidade destes últimos, para as predicações e, sobre a luta das ideias, não te lembras quanta autoridade fui obrigado a despender, mesmo depois da minha volta da terra, para que Pedro e Paulo não se tornassem inimigos. Se entre meus apóstolos prevaleciam semelhantes desuniões, como poderíamos eliminá-las do ambiente dos homens, que não me viram, sempre inquietos nas suas indagações? O que me contrista é o apego dos meus missionários aos prazeres fugitivos do mundo. É verdade, Senhor. Qual o núcleo de minha doutrina que detém no momento maior força de expressão? É o departamento dos bispos romanos, que se recolheram dentro de uma organização admirável pela sua disciplina, mas altamente perniciosa pelos seus desvios da verdade. O Vaticano, Senhor, que não conheceis, é um amontoado suntuoso das riquezas das traças e dos vermes da terra. Dos seus palácios confortáveis e maravilhosos irradia-se todo um movimento de escravização das consciências. Enquanto vós não tinhais uma pedra onde repousar a cabeça, dolorida os vossos representantes dormiam a sua cesta sobre almofadas de veludo e de ouro, enquanto traziais os vossos pés macerados nas pedras do caminho escabroso, quem se inculca como vosso embaixador traz a vossa imagem nas sandálias matizadas de pérolas e de brilhantes. E junto de semelhantes superfluidades e absurdos, surpreendemos os pobres chorando de cansaço e de fome. Ao lado do luxo nababesco das basílicas suntuosas, erigidas no mundo como um insulto à glória da vossa humildade e do vosso amor, choram as crianças desamparadas, os mesmos pequeninos a quem estendieis os vossos braços compassivos e misericordiosos. Enquanto sobram as lágrimas e os soluços entre os infortunados, nos templos, onde se cultua a vossa memória, transbordam moedas em mãos cheias, parecendo, com amarga ironia, que o dinheiro é uma defecação do demônio no chão acolhedor da vossa casa. Então, meu discípulo, não poderemos alimentar nenhuma esperança. Infelizmente, Senhor, é preciso que nos desenganemos. Por um estranho contraste, há mais ateus benquistos no céu do que aqueles religiosos que falavam em vosso nome na terra. Entretanto, sussurraram os lábios divinos docemente, consagro o mesmo amor à humanidade sofredora. Não obstante a negativa dos filósofos, as ousadias da ciência, o apodo dos ingratos, a minha piedade é inalterável. Que sugeres, meu João, para solucionar tão amargo problema? Já não dissestes, um dia, mestre, que cada qual tomasse a sua cruz e vos seguisse. Mas prometi ao mundo um consolador em tempo oportuno. E os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor de seu Pai Celestial, Jesus exclamou: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da vossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, como a esperança posta no céu as claridades benditas do meu amor.
E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, o Espiritismo veio, com as suas lições prestigiosas, felicitar e amparar na terra a todas as criaturas. 16. A passagem de Richet. 21 de janeiro de 1936. O Senhor tomou lugar no tribunal da sua justiça e, examinando os documentos que se referiam às atividades das personalidades eminentes sobre a terra, chamou o anjo da morte, exclamando: nos meados do século findo partiram daqui diversos servidores da ciência que prometeram trabalhar em meu nome, no orbe terráqueo levantando a moral dos homens e suavizando-lhes as lutas. Alguns já regressaram, enobrecidos nas ações dignificadoras, desse mundo longínquo. Outros, porém, desviaram-se dos seus deveres e outros ainda lá permanecem, no turbilhão das dúvidas e das descrenças, laborando no estudo. Lembras-te daquele que era aqui um inquieto investigador, com as suas análises incessantes, e que se comprometeu a servir os ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou. Senhor, aludis a Charles Richet, reencarnado em Paris, em 1850, e que escolheu uma notabilidade da medicina para lhe servir de pai. Justamente pelas notícias dos meus emissários, apesar da sua sinceridade e da sua nobreza, Richet não conseguirá adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar em favor do seu próximo. Tens conhecimento dos favores que o Senhor lhe tem adjudicado no transcurso da sua existência? Tenho, Senhor. Todos os vossos mensageiros lhe cercaram a inteligência e a honestidade com o halo da vossa sabedoria. Desde os primórdios das suas lutas na terra, os gênios da imensidade o rodeiam com o sopro divino de suas inspirações. Dessa assistência constante lhe nasceram os poderes intelectuais, tão cedo revelados no mundo. A sua passagem pelas academias da terra, que serviu para excitar a potência vibratória da sua mente, em favor da ressurreição do seu tesouro de conhecimentos, foi acompanhada pelos vossos emissários com especial carinho. Ainda na mocidade, lecionou na Faculdade de Medicina, obtendo a cadeira de Fisiologia. Nesse tempo, já seu nome, com os vossos auxílios, estava cercado de admiração e respeito. As suas produções granjearam-lhe a veneração e a simpatia dos seus contemporâneos. De 1877 a 1884, publicou estudos notáveis sobre a circulação do sangue, sobre a sensibilidade, sobre a estrutura das circunvoluções cerebrais, sobre a fisiologia dos músculos e dos nervos, perquirindo os problemas graves do ser, investigando no círculo de todas as atividades humanas, conquistando seu nome e admiração universal. E em matéria de espiritualidade, replicou austeramente o Senhor, que lhe deram os meus emissários e de que forma retribuiu o seu espírito a essas dádivas. Nesse particular, exclamou solícito o anjo, muito lhe foi dado. Quando deixastes cair, mais intensamente, a vossa luz sobre os mistérios que me envolvem, ele foi dos primeiros a receber-lhe os raios fulgurantes. Em Carqueirane, em Milão e na ilha Robalde, muitas claridades o bafejaram, junto de Eusapia Paladino, quando o seu gênio se entregava a observações positivas, com os seus colegas Lodge, Mieres e Sidgwick. De outras vezes, com Delany, analisou as célebres experiências de Alger, que revolucionaram os ambientes intelectuais e materialistas da França, que então representava o cérebro da civilização ocidental. Todos os portadores das vossas graças levaram as sementes da verdade à sua poderosa organização psíquica, apelando para o seu coração, a fim de que lhe afirmasse as realidades da sobrevivência. Povoaram-lhe as noites de severas meditações, com as imagens maravilhosas das vossas verdades, porém apenas conseguiram que ele escrevesse o Tratado de Metapsíquica e um estudo proveitoso a favor da concórdia humana, que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz em 1913. Os mestres espirituais não desanimaram nem descansaram nunca em torno da sua individualidade, mas apesar de todos os esforços desprendidos, Richet viu, nas expressões fenomenológicas de que foi atento observador, apenas a exteriorização das possibilidades de um sexto sentido nos organismos humanos. Ele que fora o primeiro organizador de um dicionário zero de fisiologia, não se resignou a ir além das demonstrações histológicas. Dentro da espiritualidade, todos os seus trabalhos de investigador se caracterizam pela dúvida que lhe martiriza a personalidade. Nunca pôde, Senhor, encarar as verdades imortalistas, senão como hipóteses, mas o seu coração é generoso e sincero. Ultimamente, nas reflexões da velhice, o grande lutador se veio inclinando para a fé,
até hoje inacessível ao seu entendimento de estudioso. Os vossos mensageiros conseguiram inspirar-lhe um trabalho profundo, que apareceu no planeta como a grande esperança e, nestes últimos dias, a sua formosa inteligência realizou para o mundo uma mensagem entusiástica em prol dos estudos espiritualistas. Pois bem, exclamou o Senhor, Richetti terá de voltar agora a Penates. Traze de novo aqui a sua individualidade para as necessárias interpelações. Senhor, assim tão depressa? Retornou o anjo, advogando a causa do grande cientista. O mundo vê em Richetti um dos seus gênios mais poderosos, guardando nele sua esperança. Não conviria protelar a sua permanência na Terra, a fim de que ele vos servisse, servindo a humanidade? Não, disse o Senhor tristemente, se, após 85 anos de existência sobre a face da Terra, não pôde reconhecer, com a sua ciência, a certeza da imortalidade, é desnecessária a continuação de sua estada nesse mundo. Como recompensa aos seus esforços honestos em benefício dos seus irmãos em humanidade, quero dar-lhe agora, com o poder do meu amor, a centelha divina da crença, que a ciência planetária jamais lhe concedeu nos seus labores ingratos e frios. No leito de morte, Richetti tem as pálpebras cerradas e o corpo na posição derradeira, em caminho da sepultura. Seu espírito inquieto de investigador não dormiu o grande sono. Há ali, cercando-lhe os despojos, uma multidão de fantasmas. Gabriel Delane estende-lhe os braços de amigo. Denise Flammarion o contemplam com bondade e carinho. Personalidades eminentes da França antiga, velhos colaboradores devotados dos anais das ciências psíquicas ali estão para abarcarem o mestre, no limiar do seu túmulo. Richetti abre os olhos para as realidades espirituais que lhe eram desconhecidas. Parece-lhe haver retrocedido às materializações da Vila Carmen, mas, ao seu lado, repousam os seus despojos, cheios de detalhes anatômicos. O eminente fisiologista reconhece-se no mundo dos verdadeiros vivos. Suas percepções estão intensificadas, sua personalidade é a mesma aí. No momento em que volve a atenção para a atitude carinhosa dos que o rodeiam, ouve uma voz suave e profunda, falando do infinito. Richetti, exclama o Senhor no tribunal de sua misericórdia, por que não afirmaste a imortalidade, e por que desconheceste o meu nome no seu apostolado de missionário da ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro, que te poderia reservar sobre o mundo. Perquiriste todos os livros. Aprendeste e ensinaste, fundaste sistemas novos do pensamento, à base das dúvidas dissolventes. 85 anos se passaram, esperando eu que a tua honestidade me reconhecesse, sem que a fé desabrochasse em teu coração. Todavia, decifraste, com o teu esforço abençoado, muitos enigmas dolorosos da ciência do mundo e todos os teus dias representaram uma sede grandiosa de conhecimentos. Mas, eis, meu filho, onde a tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé. Experimentaste as torturas da morte com todos os teus livros e diante dela desapareceram os teus compêndios, ricos de experimentações no campo das filosofias e das ciências. E agora, premiando os teus labores, eu te concedo os tesouros da fé que te faltou na dolorosa estrada do mundo. Sobre o peito do abnegado apóstolo desce do céu um punhal de luz opalina como um venábulos maravilhoso de luar indescritível. Richetti sente o coração tocado de luminosidade infinita e misericordiosa, que as ciências nunca lhe haviam dado. Seus olhos são duas fontes abundantes de lágrimas de reconhecimento ao Senhor. Seus lábios, como se voltassem a ser os lábios de um menino, recitam o Pai Nosso que estás no céu. Formas luminosas e aéreas arrebatam-no, pela estrada de éter da eternidade e, entre prantos de gratidão e de alegria, o apóstolo da ciência caminhou da grande esperança para a certeza divina da imortalidade. 17. Alpetman. 06 de abril de 1936. Na Casa da Morte, em Trenton, Bruno Richard Alpetman desfolha, pela última vez, o calendário de suas recordações. É de tarde. O condenado sente esvaecer-se-lhe a derradeira esperança. Já não há mais possibilidade de adiamento de execução depois das decisões do grande júri de Mercer, e o caso Wendell representava o único elemento que modificaria o epílogo doloroso da tragédia de Powell. O governador do estado de Nova Jersey já havia desempenhado a sua imitação de Pilatos, e o Sr. Kimberling nada mais poderia realizar que o cumprimento austero das leis que condenaram o carpinteiro alemão à cadeira elétrica. Alpetman sente-se perdido diante do irresistível e chora, protestando a sua inocência.
Recapitula a série de circunstâncias que o conduziram à situação de indigitado matador do Babi Lindenberg, e espera ainda que a justiça dos homens reconheça o seu erro, salvando-o, à última hora, das mãos do carrasco. Mas a justiça dos homens está cega,